Que bom, glória a Deus. Vamos para a palavra, depois nós vamos seguir com outras coisas aqui em nome de Jesus. Espírito Santo, nós honramos a Tua presença nesta manhã. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, ó Pai. Que o Senhor encontre verdadeiros corações quebrantados para a Tua palavra, para aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós pegamos os princípios da palavra. Eu quero trazer uma palavra aqui muito importante para você. Não esqueça que você está de passagem, né? Ontem eu fui visitar o pai do André ali. Seu Zé, que está bem velhinho, irmãos. É perceptível que ele está bem, o corpo dele está cansando. Já demorou para cansar, né? Ele está com 93 anos, mas ele está com dificuldade em algumas datas, já algumas concatenações que eu percebi que ele não tinha um ano atrás, por exemplo. Normal de alguém que está com 93 anos, né? Mas é bom você prestar atenção nos detalhes da sabedoria de um idoso. Uma das coisas que ele falou, eu aprendi que eu devo tentar ajudar ao máximo, fazer o bem o máximo para as pessoas. Se eu não puder ajudar, pelo menos eu não quero atrapalhar. Puxa, que bom, né? Se todo mundo já fizesse isso. E aí, ali um familiar falou para ele, mas o senhor vai até 100 anos. Ele falou, não sei. Eu tenho que estar preparado que pode ser hoje o meu dia. Todo mundo, né? Você vai para 100, você... Por quê? Porque nós esquecemos, né, que nós estamos de passagem. E nós temos que viver uma vida que tenha sentido, né? Uma vida que a gente saiba remir o nosso tempo, que a gente está fazendo algo que realmente está no coração de Deus. Não é porque você tem 17 anos que você tem garantia que vai chegar a 93. Esses dias, né, ali no litoral, eu orei pela menina aqui em Curitiba, ela faleceu com 13 anos. Então você não tem a garantia, você precisa levar a sério a sua vida hoje. E nós precisamos entender, né, que nós temos a oportunidade de aproveitar os dias da nossa vida para viver por algo que traga uma recompensa eterna, né? Essa frase é dita algumas vezes até na internet, algumas pessoas dizem, né? Tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro, né? Tem pessoas que são tão pobres que não têm dinheiro e não têm propósito, não tem nada, né? Mas só dinheiro realmente não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Porque essa vida é muito curta perto da eternidade. Se você acredita que o milênio vai ser algo literal, Jesus vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, vai ter uma recompensa, ou seja, uma posição de autoridade para aqueles que viveram neste tempo segundo a vontade de Deus. Alguns acreditam que a recompensa não dura apenas no milênio, mas dura por toda a eternidade. Você é salvo pela graça mediante a fé, mas deve ver, né, essa graça também pela fé para manifestar a vontade de Deus. E que durante a eternidade existe então também uma recompensa que a Bíblia ela fala algumas coisas, mas não temos clareza sobre tudo. Mais do que tentar ser especulador do Apocalipse, você deveria viver o princípio básico. Tem gente que gasta a vida inteira para tentar descobrir como vai ser coisas que Deus diz mesmo que só vai revelar, né? Que a gente não entende hoje, mas que vai chegar um momento que a gente vai entender, e vamos entendendo também parte na caminhada pela revelação do Espírito Santo. Tem gente que gosta mais de ser especulador do Apocalipse do que viver as coisas simples, sabendo que existem recompensas eternas. Qualquer um que investe e entende um pouco de finanças, né, você gosta de fazer com que os seus recursos rendam. E evidentemente que muita gente só tem uma visão natural e só consegue enxergar o rendimento da sua vida através das posses, mas não consegue enxergar o rendimento da sua vida na eternidade, ao ponto de que eu abro mão de coisas legítimas aqui, para que eu possa então desfrutar de uma recompensa eterna. Nós cremos na recompensa eterna.
ou deveríamos acreditar na recompensa eterna. Amém? Eu gostaria de falar algo aqui, irmãos. Nós temos ministrado sobre a graça de Deus, nós temos ministrado sobre uma vida de fé, mas muitas vezes talvez a nossa aplicação fica muito pessoal e muito até materialista, né? Da graça, da fé. A fé é apenas para um bem-estar emocional, a fé é apenas para desfrutar de uma cura, né? A fé é apenas para coisas que nos tragam algum bem-estar. Isso é importante, né? Jesus realmente pagou para que nós possamos ter uma vida plena, abundante fisicamente, por exemplo, e evidentemente que nós somos parceiros nessa edificação, né? Ontem à noite eu parei ali para estudar novamente, porque tudo é uma renovação da mente, né? Eu estava ali vendo novamente sobre alimentação, ou para colocar a minha mentalidade em ordem, né? Para que eu possa chegar no objetivo que eu tenho em relação à minha saúde, né? Que é tirar essa barriga aqui, mas não por estética não, né? Apesar que estou ficando cada dia mais bonito, segundo a minha esposa, né? Tá rindo? Tá rindo porque concordo? Então, é muito melhor não ter azia para dormir. Se você começar a provar, por exemplo, você pode comer uma comida muito gostosa, não vale o prazer de ter uma noite bem dormida. Não vale. Você comer à noite lá um monte, depois ficar com azia, com má digestão, peso, insônia, não vale. Aí você vai lá tranquilão de noite, não está com aquele peso, nada, dorme gostoso, não tem azia, não precisa ficar comprando Eno. É muito melhor, é muito melhor. Estava ali trabalhando para renovar a minha mente de novo. Por isso que o jejum até agora vai ajudar, né? Para que eu chegue no objetivo. Mas vamos lá. Então, os princípios da vida cristã não são apenas para o teu benefício pessoal. Aprender a viver pela graça não é apenas para o seu benefício pessoal. Mas existe um propósito maior que Deus pré-estabeleceu antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos viver. E nós precisamos aprender esses princípios. Eu quero falar aqui, né, sobre a obra de Deus hoje, eu quero falar sobre o reino de Deus, quero falar sobre a edificação da igreja. E nós estamos transformando muitas vezes a igreja nesse lugar que as pessoas vêm buscar ferramentas apenas para um bem-estar, nessa vida que é passageira. Mas nós precisamos aprender, né, a viver pela fé, não somente para se apropriar de uma cura, de um bem-estar emocional, mas para que nós possamos então edificar, ser participante da edificação desse reino, ser participante desta obra de Deus como obreiros, como trabalhadores, né? Aprendermos as ferramentas que temos para sermos um instrumento nas mãos de Deus, para o cumprimento do propósito de Deus, amém? E aqui eu gostaria de compartilhar alguns fundamentos da edificação da igreja hoje. Faz dias que nós não falamos sobre isso. E eu creio que isso é muito importante, né? Isso é muito importante isso para que nós possamos avançar. A primeira coisa que não pode faltar na edificação é a visão. Diga visão. Amém? E aqui eu estou falando da visão de Deus. Quero falar da visão de Deus. Então esse é o ingrediente número 1 para que a obra seja feita, é a visão. Antes de qualquer edificação, de qualquer construção, nós temos o arquiteto. O arquiteto, ele que faz a planta para que aquela construção seja edificada. O arquiteto faz o projeto completo para que aquela obra seja edificada. Deus é o arquiteto da humanidade, Deus é o arquiteto das nossas vidas. E Ele deixou um propósito, um plano eterno para as nossas vidas. A sociedade, a mídia, a mentalidade familiar, ela muitas vezes corrompe o propósito das nossas vidas, né? Corrompe o propósito das coisas. E nós precisamos nos render ao propósito de Deus, ao propósito eterno de Deus. Antes de Deus criar, Deus estabeleceu o propósito, porque Deus não cria nada que não tenha propósito. Agora, muitas vezes nós nos desviamos do propósito pelo qual Deus criou. Amém? Jesus, irmãos, ele entendia bem
bem o propósito pelo qual ele estava vivendo a sua vida. E nós precisamos entender bem o propósito pelo qual nós vivemos a nossa vida. Em Mateus 16, 18 diz, o Senhor declarou claramente o propósito pelo qual ele estava aqui: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E nessa graça de Deus com o ser humano, Ele nos chama para participar daquilo que Ele está fazendo, que é o quê? Edificar a igreja. Agora, igreja, não é esse local que nós estamos nos reunindo. Igreja não é um prédio onde as pessoas se reúnem. A igreja é a comunidade de homens e mulheres que reconhecem a Cristo como Senhor. Diga: Senhor. Amém? Não esqueça disso, irmãos. Jesus tem que ser o seu Senhor. Crer em Cristo é crer nele também como Senhor. Não podemos perder essa visão dele como Senhor. Então, igreja não é um prédio, mas é a junção de pessoas, de homens e mulheres que reconhecem a Cristo como Senhor. Experimenta o novo nascimento e juntos formam o povo de Deus. Amém? Igreja é o povo de Deus. É o povo de Deus na terra. Esses dias eu fui ministrar num lugar e conversando com um com outro, uma pessoa me deu uma sugestão: você vai ministrar hoje? Ministra isso assim que o pessoal vai gostar. Eu falei: eu não vim aqui para ninguém gostar de nada. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Então hoje, infelizmente, a mentalidade de prestadores de serviço da igreja como uma prestadora de serviço, existe muita gente querendo fazer um culto para as pessoas gostarem. E nós não temos que fazer isso. Nós precisamos aqui agradar o nosso Senhor. O nosso Senhor. Todos nós aqui trabalhamos para um Senhor e temos que agradar o nosso Senhor. E como nós fazemos isso? Mentindo para as pessoas? Eu estava dando risada. Essa semana meu pai veio fazer exame em Curitiba, Na quinta-feira ele veio fazer exame. E tinha um amigo dele lá de mais de 30 anos, a gente dando risada. Tem muitos jargões evangélicos, E que as pessoas ficam empolgadas com jargões que da prática não acontece. Por exemplo, tem um jargão: quem tem promessa não morre. Tem um monte de gente no cemitério com promessa. E uns que nem pagaram a promessa. Opa! Não é? É verdade essa frase? Quem tem promessa não morre? Não é verdade. Moisés tinha promessa e morreu não alcançando a promessa. Moisés. Então eu posso aqui fazer uma reunião, para empolgar você aqui, e você ficar animadinho, prometendo para você um monte de coisa que não é verdade. Evidentemente que se você crer, você vai herdar a promessa. Se você não crer, você não vai herdar a promessa. Então, eu poderia dizer: todos que creem, esses sim, eles não morrem, sem o cumprimento da promessa. Eles creram. Se não crer, não tem cumprimento da promessa. Então, existe muita animação, muito barulho de auditório, e não é o nosso objetivo, é edificar a igreja, tendo Cristo como nosso Senhor. Então, existe um propósito eterno e nós precisamos entender o propósito eterno, que é a edificação da igreja, que é essa junção, esse corpo vivo de Jesus, místico de Jesus aqui na terra. E aqui, irmãos, nós temos que entender algumas coisas. Tem 3 características fundamentais na edificação da igreja: qualidade, unidade e quantidade. Diga: qualidade, unidade e quantidade. Vamos basear esse entendimento aqui em João. Se você liga a tua Bíblia aí, João 17, versículo 15. Não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Isso aqui é a oração de Jesus, tá? Santificai-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo.
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Isso é algo poderoso aqui. Aqui nós temos três coisas muito importantes. No versículo 15 ao 17, fala da qualidade da igreja. Santificai-os. Na edificação da igreja, o que determina a qualidade desta obra é a santificação dos membros deste corpo. Amém? Por isso Jesus aqui estava preocupado com a santificação. E aqui o segundo aspecto, fala da unidade. Qual que é o objetivo da santificação? Então, Jesus estava ali orando para que eles fossem santificados. Ele mesmo estava se santificando para que eles pudessem ser santificados. Mas o objetivo dessa santificação era a unidade, para que todos sejam um. Amém? Todo ambiente que tem pessoas se santificando, o resultado dessa santificação é a unidade. É a unidade. Amém? Santificação, irmãos, quando que eu estou me santificando? Quanto mais consciente da graça de Deus eu me torno, mais santificado eu vivo. Amém? Quanto mais consciente da graça de Deus eu me torno, mais santificado eu vivo. Mas a santidade tem um propósito. É a santificação para unidade. E a unidade vai produzir um resultado. As pessoas vão conhecer Jesus. Amém? Então, vamos lá na prática. Nós temos claramente uma ordem. O resumo da lei é agora que eu, desfrute do amor do Pai, desfrute do amor dele profundamente na minha vida e ame como ele me amou. Então, o que é a santificação? Quando eu me torno consciente do amor do Pai, essa consciência profunda desse amor vai produzir uma atitude de santificação. Eu vou poder amar as pessoas. Amém? É o fruto. E quando eu ando em amor, quando nós andamos em amor uns para com os outros, isso vai produzir o quê? Unidade. E quando nós somos um, isso vai produzir o quê? Quantidade. As pessoas vão conhecer Jesus. Esse é o fato. É o amor que faz as pessoas conhecer. O amor, que é a santificação, que faz com que nós caminhamos em unidade, e a nossa unidade faz com que as pessoas vejam a Jesus, vejam o Deus triuno em nós. Amém? Por quê? O propósito eterno de Deus é que nós venhamos viver o mesmo estilo de vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles, sendo muitos, se tornaram um. Amém? Viver em plena unidade. E toda vez que nós somos muitos, mas somos um, a imagem de Deus coletiva é gerada em nós. E as pessoas veem Deus através da nossa unidade. Então isso é muito importante, Isso é muito importante. Então, não é simplesmente o que nós estamos fazendo, não é simplesmente um ajuntamento. Nós não queremos simplesmente um ajuntamento. Nós queremos viver como em unidade. Porque vivendo em unidade, nós estamos então expressando a Deus e cumprindo o propósito eterno de Deus. Deus criou a humanidade para isso, para que eles se santificassem, para que essa santidade produzisse unidade e para que essa unidade produzisse que as pessoas conhecessem a Deus. Então isso é muito importante. Qualidade, que é a santidade, produz a unidade. E a unidade produz a quantidade. Evidentemente, deixa eu falar algo para você aqui de uma vez por todas. Deus deseja que o seu reino avance. Talvez no teu coração entrou a questão da quantidade, do crescimento, de uma forma errada.
Talvez os métodos que foram usados métodos errados. Mas o fato é que Deus deseja que o seu reino avance, que as pessoas conheçam a Jesus. Então, sem santificação não existe unidade. Sem unidade, não experimentamos o crescimento. Amém? Então, a tua santificação pessoal vai produzir a sua unidade para com o corpo de Cristo. Isso é algo muito poderoso e nós temos que avançar nisso. Então, outra característica aqui da igreja, ela é uma comunidade, né? É uma comunidade que existe algumas características. Deus deseja que essa comunidade, que essa igreja seja uma igreja gloriosa. De acordo com as Escrituras, o Senhor Jesus Cristo quer levantar uma igreja gloriosa, santa, sem mancha, sem ruga, perfeita, semelhante a Ele. Amém? Isso é algo poderoso. Edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Essa edificação vai até que todos nós alcancemos a medida e a estatura de Cristo, do varão perfeito. Em termos práticos, irmãos, isso vai produzir na terra um povo diferente. A igreja, ela é a expressão de Deus na terra. Ontem eu achei bem interessante ali, né? A didática da vida, nós vamos falar no final, a didática de Jesus, para ensinar os seus discípulos. Ele mostrava, ele vivia, ele dava exemplo, e depois ele ensinava. Amém? Primeiro ele ensinava com o seu exemplo, depois ele ensinava através de um treinamento. Teve uma dinâmica ali ontem no churrasco que eu fui com o André ali, né? Aniversário do Azaf. A dinâmica da grelha. E o André conseguiu passar o ensinamento para a sua família, muito poderoso, limpando uma grelha. Porque eles pegaram a grelha do condomínio suja. No condomínio tem que entregar a grelha limpa. Qual que é a nossa primeira vontade? Já que entregaram a grelha suja, eu entrego a grelha suja de novo. Isso qualquer ímpio faz. É ou não é? Qual que foi a dinâmica? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. A dinâmica foi um sermão para os filhos, um sermão. Sermão que eu digo assim no sentido de pregação. Foi uma pregação. A nossa vida é uma pregação. E é o desafio que nós temos. Nós tropeçamos, mas não podemos desistir. Amém? Não podemos desistir. Então, de forma prática aqui, irmãos, essa comunidade que Deus quer levantar, que é a sua igreja, ela está aí para expressar os valores do reino de Deus. Amém? Uma igreja integrada por famílias que vivem em paz e harmonia, maridos, né? Sábios e amáveis, que conduzem a sua casa, esposas submissas, de caráter afável e amoroso, filhos respeitosos e obedientes, rapazes e moços que chegam virgens ao casamento, anciões honráveis e respeitados pelos mais jovens. Tudo isso tem que estar no ambiente da igreja. Amém? A igreja é essa expressão. Crianças felizes, criados no amor e no temor do Senhor. Homens trabalhadores, responsáveis, diligentes e fiéis. Mulheres virtuosas, alegres e cheias de boas obras. Um povo diferente. Diga, um povo diferente. Não é diferente porque é esquisito. Mas é diferente porque toda vez que nós expressamos a Jesus, nós nos tornamos diferentes. Amém? Nós não somos chamados para seguir as características dos nossos pais, se eles não expressam as características de Cristo. Se eles expressaram, nós somos chamados para expressar ainda mais. Isso é igreja. Amém? Deus, ou seja, tenha isso claro. Deus, antes de criar todas as coisas, Ele tinha um propósito. E o propósito era a igreja. E a igreja é isso. Amém? Nós precisamos conhecer a graça de Deus, para que essa graça seja manifesta através das nossas vidas, ao ponto de produzir unidade. Somos um. Tem gente que não é um com nada, irmãos. Tem gente que é difícil de relacionar.
Tem gente que vai precisar contratar, antes de morrer, gente para chorar no seu velório. Agora foi pesado, hein? Mas é verdade ou não é? Tem gente que o povo está chorando ali, mas não está chorando porque está triste, não. Está chorando porque não foi antes. É duro a gente encarar a realidade, né? Chegar às vezes no espelho e falar, puxa, você é difícil. Você é difícil, hein, Cleberson? Discípulos cujo estilo de vida é amar, perdoar. Somos cristãos, mas temos uma dificuldade para perdoar. Eu ainda não estou pronto para perdoar. Não, você não quer submeter. Você não quer submeter o seu Senhor. Sabe, irmãos, o Evangelho vem trazer alegria, vem trazer paz, mas vem trazer quebrantamento. Essa é a palavra de Deus nessa manhã. Vem mostrar para você que você não merecia nada de Deus, mas você quer cobrar merecimento dos outros. Você não merecia o perdão de Deus, mas agora recebeu o perdão de Deus, mas não quer liberar o perdão para outras pessoas. Eu não estou pronto para perdoar. Não, você não quer submeter. Muitas vezes o entendimento vai ter que esperar, mas a obediência tem que ser imediata. Nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos aqui, nós usamos o dinheiro diferente do que o mundo usa. Isso é ser igreja. Nós não usamos o dinheiro como o mundo usa, para acumular, para ficar soberbo, para ter o seu valor no dinheiro. Nós usamos o dinheiro para abençoar, para curar, para socorrer, para ajudar. Nós não achamos que estamos indo bem na vida porque estamos comprando um carro. Nós achamos que estamos indo bem na vida porque se livramos do domínio do dinheiro no nosso coração. Estou indo bem na vida. Já consigo reconhecer uma falha, né? Está na moda aí, preste bem atenção. Está na moda. E eu falo isso, moda é que vem dos artistas, desses. Tem pessoa que dá entrevista e diz, você se arrepende de alguma coisa? A pessoa fala, não me arrependo de nada que eu fiz. Você não se arrepende de nada, eu já tenho um monte de arrependimento de ontem. De ontem, imagine, a pessoa diz, eu não me arrependo nada que fiz na minha vida. Eu disse, meu Deus, você não entendeu nada. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que sofrem injustiças. Nós vencemos as tentações. Nós aprendemos a viver na alegria do Senhor. Nós somos aqueles que oramos sem cessar. Nós damos testemunho da volta de Jesus. Nós pregamos o Evangelho. Nós fazemos discípulos. Nós usamos o dinheiro para o bem e para o serviço de outras pessoas. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos. Amém? À medida que nós progredimos em qualidade, nós progredimos em unidade. Então, à medida que eu vou entendendo essa graça de Deus, eu vou me santificando, vai mudando o meu estilo de vida, isso vai produzir o que? Unidade. Por quê? Porque antes eu não tolerava nenhuma palavra que minha esposa falasse, que eu já tinha que falar outra palavra, porque eu não posso perder. E aí por isso que nós nunca nos tornamos um. Eu entro num relacionamento conjugal, mas não quero unir as contas, não quero unir o dinheiro, sabe por quê? Porque eu acho que estou perdendo. Eu estou fazendo conta matemática se vale a pena. Duvido, né? Se você estivesse casando com uma milionária, você já não tinha falado, vamos misturar tudo, nós somos um.
É ou não é? Mas é o eu no centro. Eu preciso ter vantagem. Tem gente que é tão difícil de lidar, né, irmão? Briga por tudo, né? O churrasco eu trouxe 200 gramas a mais. E é problema na vida dos pais, e fica arrumando confusão com os irmãos, porque meu pai deu mais para o meu irmão. E daí? Não tinha que te dar nada. Vai trabalhar. Você está tendo a graça dele te dar alguma coisa, ainda você quer cobrar, porque ele não dividiu certinho. O meu parente ganhou 2 metros de terreno a mais, porque fez festa para o fulano não sei o quê, e porque o outro não veio na minha casa, e porque ninguém me chamou para comer pizza. Para carpícia não quer ser chamado, né? Nunca vi ninguém reclamando, né? Se nós marcar aqui do lado uma costela de fogo de chão ali, feito pela Irene, e de convidar alguns, você vai reclamar, né? Mas se marcar ali para carpinar o terreno do lado, para nós usar de estacionamento, você nem vai falar nada. Ô glória! Ô glória! Não tem unidade quando não tem essa qualidade, que é a santidade. Amém? A visão da igreja é o resultado da visão que temos de Deus. Como já te falei, qualidade equivale a santidade. Por que santidade? Porque Deus é santo. Você tem que chegar a Deus é santo. Eu estou aqui para expressar pela graça de Deus a sua santidade. Por que unidade? Porque Deus é um. Você acha que já teve um dia assim que o pai falou para o filho: hoje eu estou magoado com você, Jesus? Aí Jesus falou para o pai: eu já estou magoado faz tempo contigo, porque você só dá atenção para o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou para o pai: eu estou chateado porque você glorificou o nome de Jesus como nome sobre todo nome, e agora ainda quer que eu convença as pessoas a glorificar Jesus. Não. Nós sempre estamos procurando os nossos direitos, nunca os nossos deveres. Deus é um. Então nós deveríamos ter temor, né? Uma vez eu vi o pastor Marcelo falando sobre isso, é uma coisa muito clara, muito séria. Unidade é uma coisa cara, irmãos, sabe? Por que nós perdemos os nossos amigos? Porque nós não abrimos mão de picuinhas. E uma coisa muito cara é ter um amigo. A igreja tal não fala com a igreja tal, o outro não fala com o outro, não sei o que, tudo por picuinha. Amizade é uma coisa preciosa. Nós preferimos perder um amigo do que abrir mão de uma picuinha, do que perdoar, do que resolver. É ou não é? Por que quantidade? Porque Deus é amor e deseja salvar a todos. Você tem que ter o coração de Deus. Se Deus deseja salvar a todos, você e eu deveríamos trabalhar por essa missão de salvar a todos. Nós não vamos morrer para que eles sejam salvos no aspecto literal, mas vamos morrer para nós mesmos, para que eles recebam a mensagem. Amém? Toda visão vem por revelação. Sabe, irmãos, enquanto você vê ser cristão apenas vir uma vez por semana num prédio, quando der na sua cabeça, e aí você vai viver a sua vidinha, dia de semana, para conquistar seus benzinhos, seu patrimônio, para que a tua família diga: nossa, você está indo muito bem. É muito legal, né, comprar as coisas. Minha esposa ama comprar lá na China. Chegar as mercadoriazinhas, ela arruma até para mim jogar o lixo na hora, só para mim buscar a mercadoria para ela. Esse dia eu fui com um pacotinho desse tamanho. Aí tinha uma mercadoria para ela lá. Ainda bem que ela compra da China baratinho, né?
Gosta de ir no Brás. Eu detesto o Brás. Mas ela gosta, vai pegar a excursão, vai lá. Vão chegar de noite, vai ficar de madrugada comprando mercadoria. Vixe, não tem esse perfil. Agora o que acontece? Nós achamos então que a igreja é a vida é isso aí, nós vamos vir aqui, agora você é crente, você vem uma vez por semana, se for ceia então você não pode faltar de jeito nenhum. Vamos vir na Páscoa, vamos vir numa campanha forte, e vamos viver a nossa vida o resto da semana. Não entendemos de fato o que é igreja, que falta revelação. Irmãos, parece que nós só vamos descobrir a importância do corpo quando a gente destruir todo ele. Eu como mesmo. É ou não é? Só vamos valorizar, exercitar as pernas na hora que elas não têm força para levantar e a gente vê, poxa, elas eram importantes. Mas precisa esperar tudo isso? Só vamos entender para que nós deveríamos ter, em que nós deveríamos ter investido nossa vida, quando nós chegar diante de Deus, Deus falar, foi ruim. Ou Ele falar, deu ruim. Deu ruim. Vou colocar a tua vida aqui no fogo. Vamos ver o que vai sobrar. Vamos ver o que vai sobrar. Começou a queimar tudo. A primeira coisa que queimou foi a tua casa, que você pagou a vida inteira. Isso não serve para a eternidade. Vamos queimando. Teu currículo não serviu para quase nada. Queimou tudo. Sobrou? O que sobra? Só aquilo que você fez que cooperou com o propósito eterno. Se a tua carreira coopera com o propósito eterno, amém. Se tua família está cooperando com o propósito eterno, amém. Se o teu trabalho, se os teus bens está cooperando com o propósito eterno, amém. Mas para isso, sabe que nós precisamos de revelação. Porque às vezes a gente é cego. Irmãos, até 2021, eu não sabia nem o que era sistema imunológico direito. Eu nem sabia que tinha esse negócio aí de sistema imunológico. O povo começou a descobrir que podia parar de respirar com o Covid, né? Descobriu que tinha que estar com a imunidade boa, que tinha que se alimentar melhor, que era bom tomar as vitaminas. Mas teve gente, irmãos, que quando descobriu não deu tempo para corrigir. Eles morreram. Quem tem promessa não morre. Na Covid morreu vários com promessa. Nós tivemos a graça de continuar aqui, mas para alguns não serviu para lição nenhuma. A neurologista que me atende ali no Nossa Senhora das Graças, ela diz o seguinte: Cleverson, você é um dos poucos casos de que eu vi alguma mudança de hábito depois da experiência que você teve com AVC. A maioria das pessoas, depois que passa um tempo, volta tudo do jeito antigo. Quando será que o fumante vai descobrir que aquela praga lá é muito ruim? Eu fiquei assustado essa semana lá, lá no Erasto. Eu fui buscar um exame do meu pai e de repente passa uma médica do meu lado com um cigarro eletrônico e dá uma baforada. Eu falei, essa mulher trabalha no Erasto, é médica. E ela está nessa vida, não tem revelação. A gente sempre acha que não vai acontecer conosco, que não vai chegar a nossa hora. E muitas vezes nós ouvimos sobre um assunto como a igreja, e nós continuamos achando que é uma instituição qualquer, que nós lidamos com ela de qualquer maneira, onde nós frequentamos apenas uma vez por semana, e é isso aí a nossa vida de ser cristão. Temos que mudar esse pensamento, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Precisamos ter a visão no coração e não apenas um conceito da visão, que quando nós temos a visão, amém? O propósito eterno de Deus, que é edificar a igreja, essa visão nos transforma. Se você entender o que é a igreja no coração de Deus, essa visão vai te transformar. As pessoas do seu lado agora você não vai enxergar mais de qualquer maneira. Sabe por quê?
porque nós vamos viver a visão. E viver a visão vai produzir transformação. Vai tocar a nossa fé, porque nós vamos viver pela visão. Nossa paixão vai mudar, nós vamos amar a visão, amar a igreja, pensar a igreja, valorizar a igreja. Irmãos, quando eu fico muito triste quando as pessoas tratam a igreja, o corpo de Cristo, de qualquer maneira. Da mesma maneira que eu fico muito triste quando alguém trata a sua própria família de qualquer maneira. Mas a igreja é a família de Deus. Deus tem uma família e hoje é a igreja. Tratar a igreja, tratar os irmãos, tratar essa comunhão, tratar isso aqui de qualquer maneira, isso é muito triste. Lidar com isso de qualquer maneira, abandonar uma função, enterrar um talento, fazer algo de forma relaxada, ou não fazer porque diz que não vai fazer de forma relaxada, é muito sério. É a família de Deus. É a mesma coisa que um pai se negar a ser pai, isso é muito sério. Ele não vai poder dizer para Deus depois: eu me neguei para ser um pai porque eu não queria ser um pai relaxado. A Bíblia não diz que um pai relaxado deve deixar de ser pai, mas a Bíblia diz que um pai relaxado deve se arrepender. Da mesma forma, um cristão relaxado que está negligenciando os seus dons, suas habilidades, aquilo que Deus confiou para você, edificar a igreja, não deve dar o argumento dizendo: eu não vou fazer porque eu não quero fazer de forma relaxada. Não, você deve se arrepender de fazer de forma relaxada e não deixar de fazer. Compromisso, viver para a visão, viver para edificar a igreja, viver para isso. Sacrifício, morrer pela visão, morrer, sabe? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos, muitos morreram por essa visão de edificar a igreja. Muitos ao redor do mundo estão morrendo por causa disso, dando a sua vida, se sacrificando, morrendo. Sabe, se você for pegar a história de muitos missionários, você vai ver pessoas que saíram da sua pátria e nunca mais voltaram da sua missão, porque foram em lugares que Jesus não era conhecido. Foram lá plantar igreja, estabelecer o reino de Deus, mas isso custou a sua própria vida. Como alguém dá a sua própria vida por isso? Outros abandonaram fortunas por causa do reino de Deus. Investiram fortunas na pregação do reino de Deus. O pai do pastor Abe veio dos Estados Unidos com a sua herança, investiu muito dinheiro nos ribeirinhos, para que as pessoas inalcançadas, ele comprou barcos, ele fez muitas coisas. E um dos seus filhos, o pastor Lucas, perdeu a sua vida pregando o evangelho nos ribeirinhos, onde ele, ali, através de um pequeno avião, ele estava indo pregar o evangelho numa região e o avião caiu na volta. E ele perdeu a sua vida. A família do pastor Abe nunca se arrependeu. O pai dele nunca se arrependeu. Por quê? Porque ele contemplou aquilo que pessoas não têm contemplado. Ele enxergou aquilo que pessoas não têm enxergado. O valor da igreja. O valor do reino de Deus. Jesus morreu para estabelecer a igreja. Jesus não morreu para abrir uma multinacional. Jesus morreu para edificar a igreja, para estabelecer a sua igreja, a sua eclésia. E você tem a graça e eu de podermos fazer parte da igreja do Senhor. E muitas vezes, irmãos, o que acontece? Nós na segunda-feira vamos trabalhar, é ou não é? É ou não é? Você tem que trabalhar. E não está errado, né? É bom você ir trabalhar. E você muitas vezes vai capenga, e você fala assim, o que acontece? Você fala, pessoas responsáveis sérias falam, eu tenho que ir lá, a pessoa está contando comigo, meu setor não tem outro para substituir. Mas muitas vezes nos compromissos do reino de Deus, nós não levamos isso assim. É ou não é? Antigamente eu me preocupava muito em criar as coisas para facilitar para as pessoas. Hoje a gente não quer dificultar, mas tem coisas que não é questão de facilitar. Tem pessoas que, se você fizer o culto às 9 é muito cedo, às 10 já está perto da hora do almoço.
Se você fizer de noite, vai ser ruim porque ele tem que trabalhar no outro dia. E aí você às vezes pensa que vai mudar e vai ajeitar o horário para ver se facilita para a pessoa, mas não é uma questão de facilitar, é uma questão dela ter revelação. É uma questão de ter revelação. Amém? Eu tinha 5 tópicos, eu estou só no primeiro, eu vou só falar o segundo para engatar no que nós vamos fazer daqui. Então, o primeiro princípio é ter visão. A visão é entender que antes de Deus criar, Deus tinha um propósito. O propósito é edificar a igreja. A igreja é o propósito eterno de Deus. O que é igreja? Esse relacionamento de 2 ou 3 em nome de Jesus, que vive em pleno compromisso. Em pleno compromisso. É compromisso, irmãos. É coisa séria. Você está comprometido com seus irmãos aqui? De verdade mesmo? Eu estava refletindo, eu acho que eu não estou tão comprometido como deveria. Eu posso estar mais comprometido com aquilo que Deus confiou a mim para servi-los. E certamente Deus confiou algo a você, que você deveria estar servindo essa igreja. E talvez você não esteja servindo. Para alguns nós estamos falando do jejum, mas é como se falasse de nada. Para alguns, quando nós mandamos uma mensagem no grupo e falando, irmãos, agora é um tempo, é hora, nós vamos entrar no jejum, não falte o culto. É a mesma coisa que falar para uma criança birrenta, falte o culto. Porque não levamos a sério. Eu vou colocar o dinheiro na conta de novo, porque isso é muito importante. Se o teu chefe te mandar uma mensagem falando, eu estou te falando que eu preciso de você tal dia, em tal horário, certamente você vai dar um pouco mais de importância do que muitas vezes você dá quando um presbítero manda uma mensagem no grupo dizendo, nós estamos te convocando, nós estamos contando com você. Nós já divulgamos a agenda lá, o nosso encontrão Souza na chácara vai ser lá no dia 15, mais ou menos, de junho. O que você está fazendo para poder participar, somar, investir, estar junto? Você deve ter olhado com atenção, né? É certeza que você olhou e leu, né? Eu já estou incomodado com esse líder nosso de jovem, eu tenho um grupo com eles que parece que estão mortos. Eu mando mensagem lá depois de 10 anos, vejo que o cara não viram ainda, então não estou dando importância para o grupo. O problema não é o grupo, o problema é quem mandou, você não está dando importância para quem mandou. Não está valorizando. E temos que valorizar. E olha que eles são bênçãos, hein? É só uma observaçãozinha para melhorar a comunicação naquele grupo. Amém? Irmãos, outro princípio da edificação. Primeiro você tem que ter a visão, valorizar a igreja, entender que Deus está fazendo hoje edificar a igreja. E tudo na sua vida deve ser para cooperar com essa edificação. Cuidado como você fala da igreja com os seus filhos, tá? Porque depois eles não vão valorizar a igreja. Agora, o segundo princípio que é fundamental na edificação da obra de Deus é oração e jejum. Diga oração e jejum. Jesus orava. Tão importante. Jesus orava e orava bem cedo. Jesus também orava à noite. Jesus orava sem cessar. Jesus era íntimo do Pai. Por que devemos orar? Porque somos absolutamente incapazes de realizar a visão, que é a qualidade, unidade e quantidade, sem Deus. Porque Deus é o único poderoso capaz de edificar a igreja e nos deu, por intermédio da oração, a forma de nós cooperarmos com essa edificação através da oração. Porque Deus o fará tão somente se o pedirmos em oração. A Bíblia mostra algumas formas da maneira que devemos orar: a sós,
em um lugar específico, que tem gente que pega só uma parte, a sós, existe oração a sós? Existe. Amém? Orar sem cessar, orar em todo o tempo, com 2 ou 3 irmãos, com um pequeno grupo, e aí a Bíblia também nos ensina com toda a congregação. Então existem dimensões da oração. Amém? E agora nós estamos sendo chamados para fazer algo juntos. Unidade. E aqui deixa eu falar um negócio para você. Talvez você fale, eu não gostaria de jejuar agora nesta época. Unidade tem um preço. Para mim ser um com vocês, irmãos, tem um preço. A igreja não é edificada com um monte de opiniões, mas com gente que entende o valor da unidade. Existe um valor espiritual de todos nós, em unidade, orarmos agora, jejuarmos agora. Nós vamos ter uma direção, nós vamos ter um foco, nós temos um objetivo, nós vamos estar lendo o mesmo livro, nós vamos estar confessando a palavra, nós vamos estar todos na mesma direção. Isso é ser um. Sabe? A minha esposa gosta de sopa. Eu até aprendi a gostar de sopa. A minha esposa gosta de shopping. Ou eu que gostava de shopping? Acho que ela. Alguém gostava de shopping. Eu já não sei mais porque se tornamos um. A Berna tem que ir em cada lugar com o André. Mas é um. Estamos juntos. É ou não é? É unidade. Mais vale a unidade do que muitas vezes o nosso gosto. E é tão bom depois o resultado da unidade. Mas a falta de unidade é tão terrível. É ou não é? Você prefere estar num ambiente em paz na sua casa ou fazer prevalecer sempre a sua opinião e estar sempre em confusão? Rapaz, homem detesta estar com problema em casa. Eles são tudo dural, eu sou o cabeça, eu resolvo. Mas está com problema da esposa, o cara está mal, já fica perturbado. É ou não é? Certamente a esposa parece que deve ser assim também. Então a unidade é muito melhor. Amém? A Bíblia nos dá vários motivos de intercessões. Uma delas é pedir obreiros trabalhadores, né? Orar pela unidade, pela santidade, pela unidade, pela quantidade, o avanço do reino de Deus, proteção contra o mal, o envio de obreiros, pelas autoridades e por todos os homens, por espírito de sabedoria e de revelação. Efésios fala que nós devemos orar para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, para que possamos ter intrepidez e graça na evangelização, para que haja cooperação entre a igreja e o Senhor. Então é muito importante, irmãos, a oração. Nós temos que orar. Vamos para cima, vamos cair para dentro, vamos jejuar. Amém? Vamos entrar em unidade. Eu fico olhando aqui os nossos acolhedores de manhã. Às vezes tem acolhimento que está legal, mas tem mica igreja. Irmão, se nós não temos uma condição de nos comprometer com o dia do acolhimento da nossa mica igreja, está ruim demais, hein? Está ruim. Não estamos no mínimo. É ou não é? Se você é da minha igreja, a tua minha igreja está escalada no dia, você vai embora e nem liga como é que está ficando aqui. Aí deixa lá o facilitador, ele vai limpar o banheiro, vai recolher os lixos, vai ter que passar o aspirador, vai fazer tudo e você vai para casa. Você não sabe nada sobre o reino de Deus. Eu não estou aqui, claro, que se você está ali, falou com o seu facilitador, tem alguém doente, não se vai trabalhar, não sei o que. Você sabe a verdade do teu coração, o que é desculpa? É ou não é? Eu estou me policiando porque eu descobri que estou mentindo muito. Como que eu estou mentindo quando eu falo não deu tempo?
Será que não deu tempo ou eu não dei o devido atenção àquilo que deveria ter dado? Porque vira vício de linguagem, né? E aí, fez isso aí? Não tive tempo. Eu estou fazendo aula de inglês agora. Está sendo um desafio, irmãos. Mas eu vou falar. Estou trabalhando meu coração para crer. E a professora pergunta, fez exercício? Qual que é a primeira coisa que vem na ponta da língua? Não deu tempo. Não deu tempo mesmo. Meu Deus, se ela monitorar meu Instagram, meu Facebook está até devagar, eu estou acessando pouco. Vídeos que talvez que não fariam tanto sentido. Será que não deu tempo mesmo ou realmente eu preciso ser verdadeiro, que eu preciso me reorganizar? Mas a gente vai acostumando, né? Não deu tempo. E não deu tempo. E está corrido, não deu tempo. Hoje já falei para o Anderson 3 vezes que está corrido. Está corrido, Anderson, está muito corrido. 4. Realmente foi corrido, mas eu não posso justificar algumas coisas porque foi corrido. Realmente que eu não sou uma pessoa desocupada, não sou, graças a Deus. Procure na Bíblia, você não vai encontrar nenhum desocupado que Deus tenha chamado. Deus não chama desocupado. Amém? Então, irmãos, vamos entender a visão. Qual é a visão no reino de Deus? O que Deus está fazendo hoje? Edificando a igreja. Se comprometa com a igreja. Se comprometa. E não existe edificação sem oração e sem jejum. Vamos orar e vamos jejuar. Amém? Larga a mão um pouco de querer ter opinião em tudo. Tem gente que quer ter opinião para tudo. Tem coisas que é importante você ter uma opinião. Tem coisas que você entra no espírito da unidade e vai edificar junto para a glória de Deus. Amém? Agora é tempo de orar. Amém? É tempo de orar. Seja aquele que coopera para a unidade. Se santifique. Se santifique. Quanto mais santificado você for, mais unidade essa obra vai ter e mais nós vamos ser participativos no avanço do reino de Deus. Sabe, irmãos, nós queremos ser uma comunidade que é uma comunidade que está sendo relevante para o reino de Deus. Amém? Os irmãos do louvor podem vir, fazendo um favor.